Você já imaginou que um ingrediente simples presente na cozinha de milhões de brasileiros pudesse despertar tanto interesse da ciência nos últimos anos? A cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra, deixou de ser apenas um tempero tradicional para se tornar alvo de centenas de pesquisas em universidades ao redor do mundo, mas junto com esse interesse surgiram também muitos exageros. Há quem diga que ela desintoxica o organismo, cura inflamações, elimina gordura, controla o diabetes, protege o cérebro e até prolonga a vida, mas será que tudo isso é verdade? Será que basta tomar um copo de água com cúrcuma antes de dormir para transformar a saúde? Ou estamos diante de mais um daqueles modismos que se espalham rapidamente pela internet? Eu sou o Dr. Rafael Borges, cardiologista, e neste vídeo vamos analisar o que realmente já foi comprovado sobre a cúrcuma, sem promessas milagrosas, sem sensacionalismo. Apenas informações baseadas nas melhores evidências científicas disponíveis até o momento. Ao longo dos próximos minutos você vai descobrir por que essa raiz dourada vem chamando tanta atenção dos pesquisadores, quais benefícios realmente possuem respaldo científico e principalmente quem deve ter cuidado antes de consumir a cúrcuma regularmente. E fique comigo até o final, porque muitas pessoas utilizam a cúrcuma acreditando que por ser um produto natural ela não apresenta riscos. Essa é uma ideia bastante comum, mas que nem sempre corresponde à realidade. Antes de começarmos, aproveite para deixar seu gostei. Esse simples gesto ajuda o YouTube a levar este conteúdo para mais pessoas que buscam informações sérias sobre saúde. E escreva aqui nos comentários: você já costuma consumir cúrcuma? Quero saber como ela faz parte da sua rotina. Agora sim, vamos entender por que essa planta desperta tanto interesse da medicina. O que é a cúrcuma? A cúrcuma é uma planta originária do sul da Ásia, utilizada há milhares de anos tanto na culinária quanto na medicina tradicional. Sua cor amarelo-alaranjada intensa não chama atenção apenas pela beleza. Ela é resultado da presença de compostos naturais chamados curcuminoides, sendo a curcumina o principal deles. É justamente a curcumina que concentra boa parte das propriedades estudadas pela ciência. Mas existe um detalhe importante. Quando falamos em cúrcuma, muitas pessoas imaginam que apenas a curcumina importa. Na realidade, essa raiz contém dezenas de outras substâncias bioativas que também podem contribuir para seus efeitos no organismo. É como uma orquestra. A curcumina é o instrumento principal, mas o resultado final depende da atuação conjunta de diversos compostos naturais. Outro ponto interessante é que a curcumina possui baixa absorção pelo organismo quando consumida sozinha. Por isso, muitos estudos utilizam extratos padronizados ou associam a cúrcuma à pimenta do reino, que contém piperina, uma substância capaz de aumentar significativamente sua absorção intestinal. Isso ajuda a explicar por que algumas pesquisas apresentam resultados diferentes quando comparadas entre si. O primeiro benefício mais estudado é o controle da inflamação. Se existe uma característica que fez a cúrcuma ganhar destaque mundial, é seu potencial anti-inflamatório. Mas atenção! Quando falamos em inflamação, não estamos nos referindo apenas àquela que aparece após uma pancada ou uma infecção. Existe também a chamada inflamação crônica de baixo grau. Ela acontece silenciosamente durante anos. É influenciada pelo excesso de peso, alimentação rica em alimentos ultraprocessados, sedentarismo, tabagismo, noites mal dormidas e estresse constante. Hoje sabemos que esse processo está relacionado ao desenvolvimento de diversas doenças como hipertensão, diabetes tipo 2, aterosclerose e algumas doenças neurodegenerativas. Diversos estudos mostram que a curcumina pode atuar reduzindo a atividade de moléculas envolvidas na resposta inflamatória do organismo. Isso não significa que ela substitua medicamentos, nem que elimine processos inflamatórios sozinha. Mas pode representar um aliado interessante dentro de um estilo de vida saudável. Na cardiologia, esse assunto desperta muito interesse. Grande parte das doenças cardiovasculares possui um componente inflamatório importante. Quanto mais conseguimos controlar esse ambiente inflamatório por meio da alimentação, exercícios físicos, sono adequado e controle do peso, melhores costumam ser os resultados ao longo dos anos. Saúde do coração: existe realmente algum benefício? Essa é uma das perguntas que mais recebo no consultório. A resposta é que as pesquisas são promissoras, mas precisam ser interpretadas com equilíbrio.
Alguns estudos sugerem que a curcumina pode favorecer o funcionamento dos vasos sanguíneos, ajudando a preservar o endotélio, uma fina camada que reveste o interior das artérias. Quando o endotélio funciona bem, os vasos conseguem se dilatar com mais facilidade, favorecendo a circulação do sangue. Além disso, alguns trabalhos observaram pequenas reduções em marcadores inflamatórios e de estresse oxidativo após o consumo regular de cúrcuma. Esses resultados são interessantes. No entanto, ainda não existem evidências suficientes para afirmar que beber água com cúrcuma reduz o risco de infarto ou substitui qualquer tratamento cardiológico. É importante lembrar que o verdadeiro cuidado com o coração continua dependendo de hábitos já muito bem estabelecidos pela ciência. Alimentação equilibrada, atividade física, controle da pressão arterial, controle do colesterol, controle da glicemia, sono de qualidade e abandono do cigarro. A cúrcuma pode fazer parte desse conjunto de hábitos saudáveis, mas ela nunca deve ocupar o lugar das medidas que realmente possuem benefício comprovado em larga escala. Pode ajudar no controle da glicemia. Outro tema bastante pesquisado envolve a relação entre a cúrcuma e o metabolismo da glicose. Alguns estudos indicam que a curcumina pode melhorar a sensibilidade das células à insulina e reduzir alguns marcadores inflamatórios associados ao diabetes tipo 2. Na prática, isso significa que ela pode atuar como uma estratégia complementar para algumas pessoas. Mas aqui existe um cuidado importante. Quem utiliza medicamentos para diabetes jamais deve alterar o tratamento por conta própria. Mesmo produtos naturais podem modificar a resposta do organismo e, em alguns casos, potencializar o efeito dos remédios. Por isso, qualquer mudança na rotina alimentar deve ser discutida com o profissional responsável pelo acompanhamento. Até aqui, vimos que a cúrcuma possui compostos naturais capazes de atuar em processos relacionados à inflamação e que algumas pesquisas sugerem benefícios para a saúde cardiovascular e para o metabolismo da glicose. Mas a ciência também tem investigado outros possíveis efeitos dessa especiaria. Um deles chama bastante atenção, principalmente entre pessoas acima dos 50 anos. Cúrcuma e a saúde do cérebro. À medida que envelhecemos, é natural perceber pequenas mudanças na memória e na velocidade do raciocínio. Esquecer onde colocou as chaves ou demorar um pouco mais para lembrar o nome de alguém pode fazer parte do envelhecimento normal. O que preocupa os médicos é quando esse processo acontece de forma acelerada. Por isso, pesquisadores têm buscado estratégias que possam ajudar a preservar a saúde cerebral ao longo da vida. Nesse contexto, a curcumina ganhou destaque. Estudos experimentais sugerem que ela possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias capazes de proteger os neurônios contra parte dos danos provocados pelo envelhecimento. Além disso, algumas pesquisas indicam que a curcumina pode influenciar positivamente fatores relacionados à comunicação entre as células nervosas. É importante destacar que esses resultados ainda estão sendo estudados. Embora alguns ensaios clínicos tenham mostrado pequenas melhorias em testes de memória e atenção, ainda não existem evidências suficientes para afirmar que a cúrcuma previna doenças como Alzheimer ou outras formas de demência. Mesmo assim, quando pensamos em saúde cerebral, toda estratégia que contribua para reduzir processos inflamatórios, controlar doenças cardiovasculares e manter hábitos saudáveis merece atenção. Afinal, cuidar do cérebro também significa cuidar do coração. Um aliado para as articulações? Quem convive com dores nos joelhos, quadris, ombros ou mãos frequentemente procura alternativas naturais para aliviar o desconforto. E a cúrcuma aparece entre os suplementos mais estudados nessa área. Alguns trabalhos compararam extratos padronizados de curcumina com placebo em pessoas com osteoartrite, especialmente nos joelhos. Os resultados mostraram que parte dos participantes apresentou redução da dor e melhora da mobilidade após algumas semanas de uso. Como isso acontece? Mais uma vez, acredita-se que a resposta esteja relacionada à ação anti-inflamatória da curcumina. Ao modular determinadas substâncias envolvidas no processo inflamatório, ela pode contribuir para diminuir o desconforto em algumas pessoas. Mas existe uma observação importante. Esses estudos utilizaram extratos concentrados de curcumina, com doses controladas. Isso não significa que apenas beber água com cúrcuma produza exatamente os mesmos resultados. Ainda assim,
Incluir a cúrcuma na alimentação pode fazer parte de um estilo de vida voltado para a redução da inflamação sistêmica. Digestão, mito ou realidade? Outro benefício frequentemente atribuído à cúrcuma está relacionado ao sistema digestivo. Algumas pesquisas sugerem que seus compostos estimulam discretamente a produção da bile, líquido produzido pelo fígado e armazenado na vesícula biliar. A bile desempenha papel importante na digestão das gorduras presentes nos alimentos. Por isso, algumas pessoas relatam sensação de digestão mais leve após consumir cúrcuma regularmente. Além disso, seus compostos antioxidantes podem contribuir para reduzir processos inflamatórios na mucosa intestinal. Mas é preciso cautela. Nem todo desconforto digestivo melhora com cúrcuma. Quem apresenta gastrite intensa, úlceras ou doenças específicas do aparelho digestivo deve conversar com seu médico antes de iniciar o consumo frequente. Cada organismo reage de forma diferente. Sistema imunológico. Existe uma frase muito conhecida: nosso sistema imunológico é o exército do organismo. Embora seja uma simplificação, ela ajuda a entender sua função. Todos os dias nosso corpo entra em contato com vírus, bactérias e outros agentes potencialmente prejudiciais. Para enfrentar esses desafios, dependemos de um sistema imunológico funcionando adequadamente. Os compostos presentes na cúrcuma parecem participar da regulação da resposta inflamatória e da atividade de determinadas células de defesa. Isso não significa que a cúrcuma aumente a imunidade de maneira milagrosa. Na verdade, a ciência atual mostra que ela pode colaborar para o equilíbrio do sistema imunológico, principalmente por reduzir o excesso de inflamação e o estresse oxidativo. E vale lembrar que a verdadeira base de uma boa imunidade continua sendo uma alimentação variada, sono adequado, vacinação em dia, prática regular de atividade física e controle das doenças crônicas. E quanto ao emagrecimento? Chegamos a um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. É muito comum encontrar promessas dizendo que basta tomar água com cúrcuma antes de dormir para acordar emagrecendo. Infelizmente, isso não corresponde ao que a ciência demonstra. Até o momento, não existem evidências robustas mostrando que a cúrcuma, isoladamente, provoque perda significativa de gordura corporal. Algumas pesquisas observaram pequenas melhorias em marcadores metabólicos quando associadas a mudanças na alimentação e ao aumento da atividade física. Mas isso é muito diferente de dizer que ela queima gordura. O emagrecimento continua dependendo de um princípio bastante conhecido: consumir menos calorias do que o organismo gasta ao longo do tempo. A cúrcuma pode fazer parte de uma alimentação saudável. Pode substituir bebidas açucaradas quando preparadas sem açúcar. Pode incentivar hábitos mais equilibrados. Mas não existe qualquer alimento capaz de compensar maus hábitos mantidos diariamente. Sempre desconfie de promessas rápidas. Na medicina, resultados consistentes costumam ser construídos com disciplina, não com atalhos. Um detalhe que pouca gente conhece. Existe um aspecto interessante sobre a curcumina. Ela é absorvida com dificuldade pelo organismo. Isso significa que grande parte da substância ingerida pode não ser aproveitada de forma eficiente. Por essa razão, muitos estudos associam a cúrcuma à pimenta do reino. A piperina, composto presente na pimenta preta, parece aumentar significativamente a absorção da curcumina pelo intestino. Outro fator importante é consumir a cúrcuma junto de uma pequena quantidade de gordura saudável, como azeite de oliva ou alimentos naturalmente ricos em gorduras boas. Até agora vimos que a cúrcuma apresenta compostos bioativos bastante interessantes e que a ciência continua investigando seu potencial para diferentes aspectos da saúde. Mas existe um assunto que considero ainda mais importante do que os benefícios. Saber quem precisa ter cuidado antes de incluir a água com cúrcuma na rotina. Na medicina, uma recomendação nunca pode ser baseada apenas no que funciona para a maioria das pessoas. Precisamos considerar também quem pode não se beneficiar ou até apresentar efeitos indesejados. Quem deve evitar o consumo regular? O primeiro grupo que merece atenção é formado por pessoas que utilizam medicamentos anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários. Pesquisas sugerem que a curcumina pode exercer um discreto efeito sobre a coagulação do sangue.
Em quem já utiliza medicamentos como varfarina rivaroxabana, apixabana dabigatrana, clopidogrel ou ácido acetilsalicílico, essa associação pode aumentar o risco de sangramentos em algumas situações. Isso não significa que toda pessoa precise abandonar a cúrcuma. Significa apenas que qualquer consumo regular deve ser discutido com o médico responsável pelo tratamento. Outro grupo que merece atenção são pessoas com diabetes. Como comentamos anteriormente, alguns estudos sugerem que a curcumina pode contribuir para melhorar a sensibilidade à insulina e influenciar discretamente os níveis de glicose. Quando esse efeito se soma ao de medicamentos para diabetes, pode haver episódios de hipoglicemia em alguns pacientes. Os sintomas incluem tremores, suor frio, tontura, confusão mental e, em casos mais intensos, perda de consciência. Por isso, qualquer alteração alimentar relevante merece acompanhamento profissional. Também é importante ter cautela em pessoas com cálculos na vesícula biliar ou obstrução das vias biliares. Como a cúrcuma estimula a produção e a liberação da bile, ela pode intensificar sintomas em quem já apresenta doenças da vesícula. Nesses casos, uma avaliação individual é sempre a melhor decisão. Mulheres grávidas e lactantes também devem conversar com o obstetra antes de utilizar suplementos ou consumir grandes quantidades de cúrcuma regularmente. Embora seu uso culinário seja considerado seguro, doses elevadas em suplementos ainda não possuem evidências suficientes de segurança durante a gestação. Existe um melhor horário para consumir. Muitas pessoas perguntam se beber água com cúrcuma antes de dormir traz benefícios exclusivos. A verdade é que até o momento não existem evidências robustas mostrando que o período da noite seja superior ao restante do dia. Algumas pessoas preferem consumi-la à noite simplesmente porque esse horário facilita a criação de uma rotina diária. Outras gostam de incluí-la pela manhã. O mais importante não é o relógio. É a regularidade dentro de um estilo de vida saudável. Quando um hábito é fácil de manter, ele costuma produzir mais benefícios do que uma estratégia perfeita que dura apenas alguns dias. Como preparar a água com cúrcuma? Se você decidir experimentar essa bebida, mantenha a simplicidade. Uma forma bastante utilizada consiste em aquecer aproximadamente 250 ml de água sem deixar ferver intensamente. Depois adicione cerca de meia colher de chá de cúrcuma em pó ou utilize um pequeno pedaço da raiz fresca ralada. Misture bem e deixe descansar por alguns minutos. Quem não possui contraindicações pode acrescentar uma pequena pitada de pimenta do reino, favorecendo a absorção da curcumina. Algumas pessoas também adicionam algumas gotas de limão ou um pequeno fio de azeite extra virgem que podem complementar a preparação sem alterar significativamente seu perfil nutricional. Evite exagerar na quantidade. Mais não significa melhor. O excesso de qualquer substância, inclusive de origem natural, pode trazer efeitos indesejáveis. O maior ensinamento que a cúrcuma nos deixa. Existe uma lição muito importante por trás de toda essa conversa. Vivemos uma época em que surgem diariamente novos alimentos considerados milagrosos. Hoje é a cúrcuma. Amanhã pode ser outra planta, outro chá ou outro suplemento. Mas existe algo que nunca muda. A saúde continua sendo construída por um conjunto de escolhas feitas todos os dias. Nenhum alimento isolado substitui uma alimentação equilibrada. Nenhum tempero compensa o sedentarismo. Nenhuma bebida elimina os efeitos do cigarro. Nenhum suplemento substitui uma boa noite de sono. Quando entendemos isso, deixamos de procurar soluções mágicas e passamos a investir naquilo que realmente transforma nossa qualidade de vida. A cúrcuma pode sim fazer parte desse processo. Pode enriquecer a alimentação. Pode contribuir com compostos antioxidantes. Pode participar de um padrão alimentar saudável. Mas ela é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Resumindo tudo o que aprendemos hoje. A água com cúrcuma é uma bebida simples que pode fazer parte de uma alimentação saudável. Estudos sugerem que seus compostos naturais apresentam propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, além de potencial para contribuir com a saúde cardiovascular, o metabolismo da glicose, a função cerebral, as articulações e o sistema digestivo. Ao mesmo tempo, ela não deve ser encarada como tratamento para doenças nem como solução milagrosa para emagrecimento.
Também existem situações em que seu consumo merece atenção especial, principalmente para quem utiliza medicamentos anticoagulantes antidiabéticos ou apresenta doenças da vesícula biliar. A melhor decisão é sempre individualizada e, quando houver dúvidas, deve ser tomada em conjunto com o profissional que acompanha sua saúde. Se este vídeo trouxe informações úteis para você, deixe seu gostei. Esse gesto ajuda o YouTube a recomendar este conteúdo para mais pessoas que buscam orientações sérias e baseadas em evidências. Agora quero saber sua opinião. Você já conhecia esses cuidados sobre a cúrcuma? Escreva aqui nos comentários. Eu faço questão de acompanhar as perguntas e sugestões para os próximos vídeos. E se você conhece alguém que costuma tomar água com cúrcuma todos os dias, compartilhe este vídeo. Informação de qualidade é uma das formas mais importantes de prevenção. Eu sou o Dr. Rafael Borges, cardiologista, e agradeço muito pela sua companhia até aqui. Continue cuidando da sua saúde com conhecimento, equilíbrio e responsabilidade. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.